Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. PGR pede revisão da decisão de Toffoli sobre colocar Moraes na assistência de acusação no caso de suposta agressão. Nesta segunda-feira 30, a Procuradoria-Geral da República apresentou um pedido ao ministro Dias Toffoli, relator do caso que envolve uma alegada agressão ao ministro Alexandre de Moraes e sua família. O pedido busca a revisão da parte da decisão proferida pelo ministro que autorizou Moraes, sua esposa e 3 filhos a atuarem como assistentes de acusação no processo, o que pode suscitar um possível conflito de interesses. A manifestação assinada pela PGR interina Eliseta Ramos solicita que o Ministério Público tenha acesso à íntegra dos autos, incluindo os vídeos completos das câmeras de segurança do aeroporto de Fiumicino, na Itália, onde o incidente de suposta agressão ocorreu em julho. Conforme Eliseta, Toffoli concedeu a Moraes um privilégio incompatível com o princípio republicano da igualdade da legalidade e da própria democracia, que seria contrário ao Código de Processo Penal e à decisão do próprio STF. Segundo a procuradora, o assistente de acusação só pode atuar em uma ação penal quando uma denúncia já foi aceita e o investigado se torna réu, e não na fase de inquérito. Isso porque seria uma violação à competência do Ministério Público Federal, a quem cabe oferecer a denúncia ou pedir o arquivamento de uma investigação. Admitir referida assistência na fase inquisitorial desvirtua inconstitucional e ilegalmente o escopo do Instituto da Assistência à Acusação, que é o de possibilitar às supostas vítimas intervirem na ação pública, mas jamais o de conduzirem ou produzirem provas no inquérito policial, sustentou a PGR. O senador Eduardo Girão denunciou o caso no plenário do Senado, detonou os abusos do STF e falou sobre impeachment de Moraes. Não é à toa que o deputado Marcel Van Hatten, com tudo isso que está acontecendo, do Partido Novo, passou a coletar assinaturas para a instalação na CPI da Câmara dos Deputados para apurar o abuso de poder por parte do STF e do TSE, por essas e outras. Está certíssimo. Mas agora, passados 3 meses do episódio do aeroporto, voltando para Roma, as coisas pioraram muito mais. O ministro Toffoli, além de continuar negando aos advogados da família o acesso às imagens, prova material fundamental para qualquer defesa, decidiu nomear o próprio, acredite se quiser, não é brincadeira não, o próprio Alexandre de Moraes como assistente de acusação no processo. O que mais falta a gente ver aqui no Brasil para a gente acordar, gente? Isso é democracia? Isso é uma subversão completa. Decisão esta que, segundo a PGR, Procuradoria-Geral da República, não tem nenhuma previsão legal nessa fase de investigações. Ou seja, essa nomeação feita pelo ministro Toffoli é simplesmente ilegal, constituindo-se em mais um flagrante abuso de autoridade. E tem mais. A Polícia Federal apresentou um primeiro relatório muito estranho sobre o caso, visando claramente validar a versão de Alexandre de Moraes. Acontece que tal relatório foi feito por um agente da polícia, quando deveria ser realizado por um perito. O presidente da Associação dos Peritos Federais, correta e corajosamente, contestou a credibilidade do relatório. Chegou a hora das pessoas de bem, chegou a hora das pessoas de forma respeitosa, civilizada, ordeira, se manifestarem. Seja nas ruas, seja nas redes sociais. Não desistiu de calar. Veja as declarações do Dino recentemente, do próprio STF, de ministros, que mais parecem querer ser estadistas. Chegando ao ponto de ex-presidentes da França dizer para o ministro Luiz Roberto Barroso, você devia ser presidente do Brasil, está pronto para ser presidente do Brasil. Por quê? Porque os seus discursos do presidente do STF é discurso de líder de Estado. Mas tem que tirar a toga para concorrer. Essa é a legislação do Brasil. Para ir atrás de voto.
Mas os discursos parecem isso. Parecem com planos para a educação, para a saúde, planos executivos. O discurso da posse demonstrou isso e outras entrevistas depois. Mas, senhor presidente, para me encaminhar para o fim, o que fez o diretor-geral da Polícia Federal nomeado pelo Lula? Vocês sabem? Mandou abrir, depois de tudo isso que eu relatei aqui, um procedimento disciplinar contra sabe quem? Sabe quem? O perito, praticando uma espúria perseguição numa completa inversão de valores. Estamos falando de responsabilidade, transparência e imparcialidade em relação à condução de uma investigação técnica pela Polícia Federal, uma das entidades, até pouco tempo, mais acreditadas pelo povo brasileiro. Uma das instituições que ainda não estão desacreditadas pela sociedade, como acontece com a Corte Suprema nossa. O fato é que a atuação do ministro Moraes tem sido abusiva há muito tempo. A começar pelo famigerado inquérito das fake news. Está com espada na cabeça de muita gente. Continua. Aberto há mais de 4 anos. Onde age simultaneamente o ministro como acusador, investigador, julgador, dono da bola e tudo mais o que você puder imaginar. Com esse inquérito, ele na prática se autonomeou censor da República Brasileira, ferindo o direito da liberdade de expressão de toda a população. A verdade tem que ser entregue. Está errado isso. Não podemos concordar com isso. E não se constrange nem um pouco em usar 2 pesos e 2 medidas, demonstrando mais uma vez agora com as declarações públicas do deputado Janones, onde confessa em livro que mentiu nas redes sociais para desestabilizar Bolsonaro e ajudar Lula. Também nesse final de semana. Cadê que vai atrás dele para incluir no inquérito de fake news? Por que não? Porque só um lado. Só vai atrás de um lado. Abusos maiores, senhor presidente, têm sido sistematicamente cometidos no julgamento dos atos do dia 8 de janeiro. Vários presos políticos sem nenhum antecedente criminal, sem portar nenhuma arma de fogo, sem a comprovação de nenhuma atitude violenta, estão sendo condenados a 17 anos de prisão como se fossem perigosíssimos terroristas. Foi o caso, por exemplo, da faxineira Edneia Paz da Silva, condenada a 17 anos. E sabem o que essa perigosa terrorista, entre aspas, fez? Sabe o que ela estava portando quando foi detida? Deveria estar portando alguma bomba ou pelo menos alguma arma. Nada, não! Dona Edneia portava apenas um terço e uma Bíblia. É o Estado abusando do poder para esmagar aqueles que pensam diferente numa ação típica de ditaduras sangrentas. Não é por acaso que Alexandre de Moraes é o campeão disparado em pedidos de impeachment aqui dentro. Protocolados aqui na mesa do Senado Federal, um deles, inclusive, de minha autoria. A população vem manifestando crescente indignação com a deliberada omissão do Senado diante desses mais de 60 pedidos de impeachment do Supremo engavetadas solenemente. É um corpo que está aqui nessa sala do Senado, que está aqui nesse plenário. É um defunto. Senhor presidente, a sua tolerância é muito grande. Eu peço 1 minuto para concluir mais. Está existindo aqui um outro inaceitável abuso por parte do diretor da PF, quando dá início ao procedimento disciplinar contra o perito, que nada mais fez do que cumprir com sua obrigação profissional e constatar uma irregularidade processual que claramente visa favorecer uma das partes. É por essas e outras que dei entrada em 2020 na PEC 15, que visa garantir a autonomia da Polícia Federal de forma a impedir interferências políticas. Eu dei entrada em 2020, no governo Bolsonaro ainda, lá no começo. Portanto, é fundamental que, mais uma vez, seja respeitado o devido processo legal, base do Estado democrático de direito, que não podem haver privilegiados perante a lei. Os mesmos direitos do ministro devem ser também garantidos ao casal Mantovani,
por uma investigação imparcial que possa esclarecer toda a verdade. Concluindo, como não se trata apenas de justiça, mas de respeito aos princípios fundamentais que norteiam qualquer democracia, encerro destacando o preâmbulo de um dos artigos mais importantes da nossa Carta Magna. O artigo 5º, que é cláusula pétrea, com seus 75 incisos que tratam dos direitos essenciais. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Esses 52 segundos que eu tenho, presidente, graças à sua generosidade, eu lhe agradeço, porque é um assunto denso que está incomodando o Brasil. Eu quero fechar com uma frase de Martin Luther King, um grande humanista, pacifista da humanidade, que a gente, em momento de sombra, de trevas, como a gente vive aqui no Brasil, caçada a liberdade de expressão, perseguição dos críticos do sistema, ele disse o seguinte, Martin Luther King, assassinado com arma de fogo, ele disse o seguinte: uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Que o Brasil se levante de forma ordeira, pacífica e que haja justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Jorge Serrão também analisa o caso e detona as ilegalidades do STF. Mais uma decisão não só polêmica, é mais uma decisão que aprofunda a crise institucional brasileira. O STF não é só questionado pela sociedade, pelo pessoal das redes sociais, não, pelo qualquer cidadão, não. Pelos políticos de oposição, também não. Agora entra também nessa roda de críticas à Procuradoria-Geral da República. Coisa assim fica feia, hein? Halloween, hein? Hoje é Halloween. Olha, Dia das Bruxas. Um grande amigo meu, no nosso tempo lá da Confraria do Garoto, lá no Rio de Janeiro, o nosso xerife Nelson Couto, tinha uma expressão ótima. Halloween é o cacete. Brasil não tem que ficar exaltando essas bruxarias, essas coisas de fora, né? A gente aqui tem nosso folclore muito interessante. Saci Pererê, mula sem cabeça, a cuca, né? Nosso folclore é ótimo. E parece que a situação que estamos vivendo hoje, do ponto de vista jurídico-institucional, a gente vai precisar da ajuda desses nossos heróis ou dessas nossas entidades aí místicas para nos salvar. O Harry Potter não daria jeito nessa confusão, não. Mas talvez o Saci Pererê, a cuca, a mula sem cabeça, talvez nos ajudem a resolver algumas questões. Está muito esquisito tudo isso que está acontecendo. Esse inquérito que o Supremo Tribunal Federal permitiu que fosse aberto para investigar a suposta ou não agressão ao ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. A gente avisou desde o começo que isso ia acabar mal, que ia dar confusão, que o ministro estava abrindo um inquérito em que ele próprio era vítima, né? E como vítima ele teria que acabar atuando, né? Como quem iria processar, como quem iria julgar, como quem iria se defender ele próprio, né? Então, isso é uma situação inusitada para o sistema judiciário. Ela fere, de princípio, o elementar sistema do direito no Brasil. Só que agora a coisa ficou pior, porque a Procuradoria-Geral da República resolveu questionar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que permite ao próprio ministro Alexandre de Moraes, uma decisão do ministro José Dias Toffoli, que dá autorização ao ministro Alexandre de Moraes para que ele funcione ou indique alguém dele para atuar como uma espécie de promotor desse caso, de assistente de acusação desse caso. Vamos lá, as duas Procuradoras-Gerais da República, Lula ainda não escolheu a Procuradora-Geral da República nova, então a atual Procuradora-Geral da República em exercício, Eliseta Ramos, e a vice dela, a Ana Borges Coelho, lembraram ao ministro, ao Supremo Tribunal Federal, que o artigo 286 do Código de Processo Penal, que foi utilizado para embasar a decisão do Toffoli, não permite a intervenção da vítima ou de seu representante legal como assistente de acusação no inquérito. Ou seja, na prática, mandando na lata, a PGR disse que o Supremo Tribunal Federal, o guardião das leis, o guardião da Constituição, está agindo erradamente. Olha, isso é de uma gravidade assustadora. Gravidade. Porque o Supremo Tribunal Federal não poderia errar na hora de aplicar a lei.
não poderia nem tem o direito de errar na interpretação da lei. O Supremo Tribunal Federal não pode ser além do que ele já é, o super supremo, hiper, ultra supremo Tribunal Federal, que julga tudo, todos e qualquer coisa. Ele é apenas um tribunal constitucional. A Constituição de 88 criou ele assim, só que nossos parlamentares, nosso Congresso Nacional, incompetente ou canalha, a gente não sabe qual é o adjetivo que a gente aplica para essa situação, ele fez uma reforma do judiciário muito ruim, que deu poderes exagerados ao Supremo Tribunal Federal, que se aproveitou desses poderes da reforma do judiciário para ampliar os seus poderes. E o que a gente vê a cada dia é o Supremo se tornando cada vez mais supremo. Só que no Estado de Direito, não vou falar nem o democrático, que essa palavra no Brasil ela não é aplicável há muito tempo, talvez nunca tenha sido aplicável de verdade, né? O Estado de Direito não permite que um poder seja mais poderoso que o outro. Tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma harmonia, tem que haver um diálogo efetivo entre os poderes. E o que a gente está vendo no Brasil há muito tempo, e essa é uma crítica que a gente tem que fazer com muita dureza, com muita firmeza, até com alguma dose de coragem, que não dá para aceitar essa situação. Ela é explosiva, ela leva o Brasil a conflitos permanentes, ela causa desordem, ela provoca insegurança jurídica, ela abala a confiança das pessoas comuns, do cidadão comum, nas próprias instituições. Vira uma pancadaria geral, em que todo mundo briga e, no fim das contas, ninguém tem razão. E, em muitos casos, alguns nem têm direito de fazer o que estão fazendo. Então, isso é assustador, isso é lamentável. Talvez a gente precise hoje, né, não apelar para chamar o Harry Potter para resolver o nosso problema, nem apelar para as nossas entidades aí, nossos entes míticos da nossa mitologia tupiniquim, para nos socorrer nesse Dia das Bruxas que parece no Brasil, do ponto de vista judiciário, parece que é todo dia, né? Mas a caça às bruxas é terrível. Caça às bruxas, caça aos anjos, caça a tudo. Então, a gente talvez precise promover um grande seminário entre os três poderes. Talvez eles precisem fazer lá uma taba na Praça dos Três Poderes, todo mundo sentar, senta lá o presidente da República, senta o presidente do Supremo e sentam os presidentes das duas casas legislativas para uma reunião básica, né? Para responder uma pergunta. Que lei está valendo realmente no Brasil? Que interpretação legal é possível de aceitar no Brasil com esse emaranhado de leis, né? Até que ponto a juristocracia vai continuar esculhambando o Brasil e desequilibrando a relação entre os poderes? Talvez seja necessário um encontro de cúpula entre os poderes tupiniquins para a gente resolver essa questão. Ou, se ninguém quiser fazer um encontro de cúpula, que o Congresso Nacional tome vergonha na cara, que os senadores, que os deputados tenham coragem de colocar o dedo nessa ferida. É preciso parar com isso. O nosso modelo institucional está nos levando para uma guerra que vai acabar pessimamente. Daqui a pouco nós vamos estar em guerra civil institucional. Já temos uma guerra civil aí que mata mais de 40 mil pessoas, extermina 40 mil brasileiros ou desaparece com eles por ano, né? Isso aí é a nossa guerra que a grande mídia tupiniquim não dá nem destaque para ela. Mas é preciso dar destaque para essa guerra institucional que só se agrava e que tem que parar. Se ela não parar, o nosso Dia das Bruxas vai ser todo dia. E já outra notícia na tela. Justiça condena vereador de São Paulo à perda de mandato por preconceito contra judeus. Parlamentar também recebeu pena de 2 anos e 6 meses de prisão em regime aberto. A juíza Renato William Reich de Catelli, da 21ª Vara Criminal de São Paulo, condenou o vereador da capital paulista, Adilson Amadeu, por preconceito contra judeus. A pena inclui a perda de função pública, reclusão de 2 anos e 6 meses em regime aberto e multa de 13 salários mínimos. O vereador pode recorrer e as penas só valem depois que a decisão transitada em julgado, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso.
Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.